Bom dia a todos. Bom dia para o pessoal dos campi. Estou vendo o pessoal de Ponta Grossa, dois vizinhos, Campo Mourão. Legal. Londrina, o pessoal está começando a entrar na sala. Isso aí. Os directs estão aqui no Campus Curitiba, em reunião do Conselho. Medianelha, Cornélio Procópio, Toledo, Apucarana e Francisco Beltrão. Joia. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à disciplina, ao módulo Gestão Financeira e de Riscos. Na primeira aula, nós trabalhamos tentando mostrar para vocês como que a gente deve entender os números nos aspectos financeiros. Trabalhamos as funções financeiras de investimento, financiamento, destinação do lucro, a própria questão da administração do capital de giro. Na função de investimento, é aquele processo de tomar decisão de onde nós vamos investir, esperando que traga algum retorno para o empresário. Na função financeira de financiamento, quais são as nossas alternativas de fonte de financiamento? Capital de terceiros ou capital próprio? O que é melhor? E dentro das fontes de financiamento, nós não podemos esquecer que nós temos os editais de fonte de financiamento para inovação, entre outros. A terceira função financeira, para qualquer empresa, é a destinação do lucro, porque afinal, espera-se quando você abra um negócio é que você tenha esse lucro. E a quarta função financeira é a administração do capital de giro. O que é essa administração do capital de giro? A administração do capital de giro, pode passar para mim, não é nada mais do que nós controlarmos as três funções financeiras conjuntamente, mas principalmente trabalhando a questão da liquidez e da rentabilidade. Nós fizemos uma analogia na aula passada em que a liquidez seria o sangue, e a rentabilidade seria o cabelo da pessoa. Você vive, em certa parte, sem ter o lucro. Porém, ela não sobrevive se ela não tiver liquidez, se ela não tiver dinheiro. Porque, afinal, os credores, as fontes de financiamento, os credores, eles vão buscar a empresa e vão querer realizar um menor prejuízo. Consequentemente, a empresa pode vir à falência. Na sequência, nós entramos na análise de demonstrativos financeiros e trabalhamos análise horizontal, análise vertical, principalmente na análise vertical para evidenciar, a estrutura de capitais da empresa, essas fontes de recursos, de capital de terceiros ou capital próprio, de curto e longo prazo. E, ao mesmo tempo, entramos na análise dinâmica, evidenciando a questão do capital de giro, da necessidade de capital de giro, da tesouraria, onde a empresa, a gente não forma em que ela vai fechar as portas, e sim na sua continuidade. Ou seja, a empresa ela tem uma atividade operacional e ela precisa continuar operando. E na aula de hoje nós vamos entrar então na análise do custo, volume e lucro, também conhecida por gasto, volume e lucro, porque afinal a gente trabalha com os custos e despesas. Vamos trabalhar na questão do fluxo de caixa, no planejamento financeiro, na análise de investimentos e também na análise de riscos. Então vamos começar. Aguardo só um pouquinho, que parece que tem alguém tentando... Então, dando continuidade... Oi? Pode escutar. Então, dando continuidade na questão da análise do custo, volume e lucro, também conhecida como análise do gasto, volume e lucro, a gente tem que considerar o seguinte, que o lucro é uma variável do resultado da gestão empresarial, ou seja, nós temos... De um planejamento, nós temos que tirar os objetivos, os meios que nós vamos fazer para atingir aquele planejamento e, consequentemente, o lucro. Portanto, a análise do custo, volume e lucro vai permitir que a gente estude a relação do volume, da quantidade que a gente estiver vendendo, nossa receita, o que isso reflete nos custos e o que isso impacta no lucro. Também é conhecido, um dos indicadores da análise do custo, volume e lucro é o chamado ponto de equilíbrio, break-even point, que é um dos indicadores e que nós vamos estar olhando o break-even point, a margem de contribuição e a alavancagem. Mas por que a gente faz essa análise do custo, volume e lucro? Porque ela tem uma importância. Que importância é essa? A primeira coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que nós precisamos fazer a análise do custo, volume e lucro para tomada de decisões, porque afinal ela apoia essa tomada de decisão. Será que é melhor fabricar ou comprar? Ou introduzir novas linhas de produto? E a determinação de preços de venda também, dimensionamento da empresa, planejamento, E afinal, por que a gente tem que tomar essas decisões? Porque nós queremos a continuidade da empresa. Um outro item é o planejamento.
que ele facilita, então, a elaboração de orçamentos, de projeções. Por isso que a gente também tem que analisar a questão da análise do custo, volume e lucro. Ele permite que a gente faça projeções de resultados, induz a redução dos gastos. Consequentemente, ele pode facilitar o orçamento, né, o controle orçamentário, e permite também, a idealização aqui, possamos ter orçamentos flexíveis. A bem verdade é que a gente sabe que tem empresas, né, que não têm os orçamentos flexíveis, até por uma questão de continuidade, mas para impactar no resultado da empresa e até mesmo legitimar a questão do orçamento. Ou seja, não, ele não vai ser flexível, nós vamos impor isso num primeiro momento para criar uma certa cultura e depois a flexibilidade. O que a gente trabalha é o seguinte, você faz o orçamento, mas que ele seja flexível de acordo com o que está acontecendo no meio e no entorno da empresa. Então, trabalhando na questão do primeiro indicador, que é o ponto de equilíbrio, imagina vocês, em que vocês fossem contratados, então, para ganhar 15 mil reais por dia, olha só que legal, né? Para quê? Para aumentar o lucro da empresa, né? Então, o que vocês fariam para aumentar o lucro da empresa? Alguns diriam o seguinte, eu vou aumentar a receita e mantenho o custo. Legal, essa é uma boa alternativa. Uma outra alternativa seria o quê? Ah, professora, eu vou manter a receita, mas eu vou diminuir o custo. Eu aumento o lucro também. Legal, qual é o sonho do empresário? É aumentar a receita e diminuir os custos e despesas, aumentando mais o lucro. É lógico isso no aspecto financeiro, vocês não acham? Que bom que o pessoal está balançando a cabeça, isso é importante. Então, o que acontece? Nós temos, então, por meio do demonstrativo de resultados, nós conseguimos, então, extrair uma fórmula, a fórmula do lucro. O que é esse lucro? O lucro nada mais é do que a receita total, o faturamento, menos todos os custos e despesas totais da empresa. Ok? Como que a gente calcula o faturamento? Bem simples, nada mais é do que o preço de venda vezes a quantidade. E esses custos? Como é que a gente trabalha com esses custos? Os custos, para análise do custo, volume e lucro, ele é classificado com base no custeio direto, ou seja, os custos são classificados em custos fixos e custos variáveis. Mas o que será que é custo fixo e o que é um custo variável? Se puder passar para mim, sim. O que é esse custo fixo e esse custo variável, então? O custo fixo a gente considera o seguinte, né? Imagine que a gente está fabricando essa carteira aqui. Certo? E aí vocês me contrataram para produzir essa carteira, certo? E me pagam lá um salário X por mês. Esse é um custo fixo, porque independe do volume de produção. Ou seja, se eu produzir essa carteira, 10 carteiras, 20 carteiras ou 100 carteiras, eu vou receber a mesma coisa durante o mês, porque meu salário é fixo, ok? Agora, se nós determinarmos o seguinte, não, a Vanessa vai ser contratada para produzir carteiras, mas ela vai receber R$10 por carteira produzida. Então, ele vai variar de acordo com o volume de produção e vendas que eu faço aqui, ok? Então, se eu vou produzir mais, eu vou ganhar mais salário, tudo bem? Então, custo variável é aquele que varia, ótimo, custo fixo é aquele que é fixo, mas com relação ao quê? Com relação à quantidade, ao volume. Então, retornando aqui, para nós acharmos o ponto de equilíbrio, nós temos que entender nessa equação, a equação aqui, essa equação, em que no ponto de equilíbrio é o ponto onde nós não temos nem lucro nem prejuízo, portanto o lucro é igual a zero. Consequentemente, nessa igualdade eu tenho que a receita total se iguala aos custos e despesas totais. Portanto, se eu sei que a receita total é o faturamento, que nada mais é do que o preço de venda vezes a quantidade, e os custos e despesas totais foram classificados em fixos e variáveis, o que acontece? Olha só. O custo fixo, pela própria nomenclatura, pelo próprio nome, diz o seguinte, que ele é fixo. Consequentemente, né, eu não multiplico pela quantidade. Mas já o custo variável, ele varia com o volume, então eu multiplico pela quantidade. A professora de matemática lá ensinou a vocês que quando tem quezinhos, letrinhas iguais, a gente coloca tudo no mesmo membro e tenta isolar. Consequentemente, a gente chega à formulazinha do ponto de equilíbrio. Ou seja, uma quantidade de equilíbrio, que nada mais é do que eu pegar os custos e despesas fixas e dividir por quem? Pelo preço de venda menos os custos e despesas variáveis. Ronaldo, isso, né? Então, quando a gente está trabalhando na questão do ponto de equilíbrio, claro que o ponto de equilíbrio não é a meta da empresa. O ponto de equilíbrio é uma referência, ok? Que eu preciso produzir e vender X unidades ou ter uma receita a ser atingida, tá? Mas como referência, porque é bem verdade que a questão de objetivos da empresa é uma margem muito maior. Eu quero um lucro de tanto, eu quero uma continuidade e assim vai,
ok? Então, a gente determina a questão do ponto de equilíbrio como um parâmetro. Na sequência, então, né, nós temos em que esse preço de venda menos o custo variável, ele também é conhecido como margem de contribuição. Pode ir. Né? O que é essa margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é, se nós pegarmos assim, preço de venda menos custo variável, não tem um outro custo que é fixo? Então, preço de venda menos o custo variável, vai sobrar alguma coisa para cobrir o fixo. E se sobrar alguma coisa, é o chamado margem de contribuição. Ou seja, quanto cada unidade produzida e vendida contribui para cobrir aqueles custos fixos. Então, eu não preciso mais estar calculando o ponto de equilíbrio. Peraí, eu tenho que produzir tantas unidades. Não, eu posso trabalhar de uma outra forma. Posso trabalhar o seguinte, eu tenho uma receita menos meus custos variáveis e eu tenho uma margem de contribuição. Quanto é o meu fixo por mês na minha empresa? E aí eu vejo se eu vou ter lucro ou prejuízo. Né? Então, nós podemos estar representando graficamente o ponto de equilíbrio da seguinte forma. Sabe-se, né, que a receita, se eu não produzir e vender nada, eu tenho uma receita igual a zero. Mas a partir do momento que eu vou produzindo e vendendo mais, a minha venda vai aumentando. Da mesma forma o custo variável. Por quê? Porque o custo variável, pelo conceito, ele varia de acordo com a quantidade produzida e vendida. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou produzindo mais, vou vendendo mais, eu tenho um custo variável maior. Porque, afinal, eu tenho a matéria-prima, para essa carteira, por exemplo, eu tenho a cola, né? Eu tenho a fórmica, o MDF, os parafusos e assim vai. Já o custo fixo, a configuração dele aqui, né? Ele é linear, ele é uma reta, em que ele permanece constante ao longo da minha produção e das minhas vendas. Né? Isso no primeiro momento que a gente já vai trabalhar aqui a questão dos custos. E juntando o custo variável e o custo fixo, repara o seguinte, ele nasce aonde? No início aqui do custo fixo. Por quê? Porque se eu não produzir nada e não vender nada, eu tenho custo fixo. Ok? Você definiu que você iria receber um prolabore de X reais por mês, vai pagar salários mensais de tanto, vou pagar aluguel de tanto. Se você produz ou deixa de produzir, você vai ter aquele custo fixo. Consequentemente, o custo total, ele sai então aqui do custo fixo. Ele é uma paralela ao custo variável. E aonde nós temos essa junção do vermelhinho com o azul, não sei se vocês estão enxergando o vermelhinho e azul, mas nessa junção da reta, né, da receita total com o custo total, nós temos o chamado ponto de equilíbrio. Então, acima desse ponto de equilíbrio aqui, nós temos uma região de lucro, porque eu tenho uma receita maior do que os meus custos. Opa, olha só. A minha receita é maior que o meu custo, então eu tenho uma região de lucro. Abaixo dessa quantidade de equilíbrio ou de faturamento, em termos de receita de vendas, eu tenho um custo total maior do que a minha receita. Consequentemente, eu tenho um prejuízo. Pode passar para mim, Ronaldo. O que nós estamos tentando mostrar para vocês? Que linearmente falando, né, de uma determinada capacidade produtiva, certo? A empresa, ela tem aquela configuração gráfica, mas a bem verdade, a gente sabe que se a empresa não tiver aquela capacidade produtiva, o custo fixo ele vai mudar. Porque eu vou precisar comprar mais máquinas, eu vou ter que contratar mais funcionários, certo? Consequentemente, aquilo ali muda. Então, o que acontece quando a gente trabalha com análise do custo, volume e lucro? Eu tenho que saber quais são os meus custos. Eu tenho que saber quanto que é a minha capacidade produtiva. Eu tenho que saber qual é a margem de contribuição de cada produto em que eu estou trabalhando. Okay? E considerar também, na questão do custo variável, o efeito aprendizagem. Quanto mais rotatividade nós tivermos dentro da empresa, mais custo aprendizagem nós teremos. Por quê? Porque o funcionário ele tem que entrar, ele tem que ter um treinamento, ele tem que aprender a poder trabalhar. Consequentemente, ele não tem a mesma capacidade produtiva, entre aspas, do que aquele que já é treinado, daquele que já está na empresa.